Texto bem conhecido de todos nós. Amém. A palavra diz assim, versículo 1, tá? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, e disse-lhe, então lhe disse o diabo, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Mas Jesus lhes respondendo, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se o diabo até o momento oportuno. Em outro texto vai dizer, e os anjos vieram e lhe serviram. Amém? Eu só vou dar uma introdução, nós já vamos orar. Nós estamos vivendo num momento onde a ótica, deixa eu puxar um pouquinho para cá. A ótica, ela tem sido totalmente deturpada, ela tem sido, como é que eu posso dizer? Ela tem sido influenciada por situações das quais não tem a ver com o reino de Deus, né? E isso é um grande problema, porque isso está querendo entrar dentro da igreja, e em alguns determinados momentos, já até entrou, de como eu tenho visto, de como eu tenho olhado para aquilo que eu tenho servido em Deus, para aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos, e isso é um problema muito sério. Por quê? Porque nós não podemos criar uma visão dentro de uma visão que já foi criada, não é? É duro isso, mas às vezes nós precisamos ouvir isso porque choca de verdade. Eu não entreguei nem a minha unha no dia da cruz, então eu não tenho direito de colocar e nem tirar nada. Por quê? Porque eu não partilhei daquilo. A única parte que eu participo é a parte da graça, onde chegou para mim e disse assim, olha, você já não precisa mais pagar pelos seus pecados, porque Cristo foi lá e pagou por todos eles. Então eu não posso dar pitaco naquilo que não teve nada de mim. E esse é um grande problema, porque hoje nós estamos vendo que a unidade de medida que está chegando sobre a igreja, ela está perigosa. Porque quando falamos de prosperidade, assim como o pastor falou, tudo no reino prospera. Quando nós falamos de prosperidade, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Ter bastante dinheiro. Ou na cabeça de vocês veio uma coisa diferente? Por quê? Porque é exatamente isso que o mundo quer colocar dentro de nós. E de fato, o reino dos céus não é movido por estas coisas, mas o reino tem princípios, tem suas próprias regras, tem tudo estabelecido, para que a gente somente siga as regras, e não dê sentido a elas, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com que olhos nós estamos olhando, se é com o olho clínico de Jesus, ou nós estamos olhando com aquilo que o mundo tem dito para nós, que nós devemos olhar.
Então isso é muito perigoso. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça por esse momento. Eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade, pelo Senhor nos permitir, ó Deus, falar da sua palavra, pregar o teu evangelho, falar daquilo que o Senhor tem gerado dentro do nosso coração. Muito obrigado, Jesus, por cada vida aqui nessa noite. Muito obrigado por cada um dos teus filhos aqui, ó Deus. Eu te peço que a tua palavra entre no coração, transforme as nossas vidas, nos mude, Deus, para que sejamos melhores, para que sejamos pessoas totalmente transformadas em nome de Jesus. E para isso que aconteça, Deus, nós precisamos estar totalmente abertos à sua palavra. Então que nessa noite não seja diferente, que a tua palavra venha, nos transforme, nos cure, nos liberte de nós mesmos, em nome de Jesus, amém e amém. Para que a gente entenda como funciona isso, a gente pode até usar, é chato e maçante falar sobre isso, mas a gente pode usar muito bem as redes sociais como isso. Um dia você está na sua casa e você está lá num final de mês, e provavelmente às vezes o final de mês ele é mais apertado para todo mundo, né? E aí você abre lá o Instagram, e de repente eu vejo meu irmão almoçando num restaurante chique, às vezes nem foi aquele dia, mas ele postou, e aí eu vou lá e olho de novo e vejo um irmão meu passeando num lugar, e quando eu olho para a minha vida, eu vou falar assim, nossa, minha vida é muito ruim, porque eu olho para os meus irmãos e estou vendo ele fazer tantas coisas, mas não passa pela sua cabeça que aquilo pode ser uma única vez no mês que aquela pessoa está postando ou colocando, né? Então isso começa a mexer com a gente, por quê? Porque a nossa ótica, ela começa a mudar, a nossa ótica começa a olhar para o que está à nossa volta. De repente, eu sou o único da minha família que ainda não tem uma condição financeira boa. Aí quando eu estou no meio deles, o que é que eu digo? Ah, mas, você vê, acho que Deus não gosta de mim. Acho que Deus, não sei o que está acontecendo, né? Eu ando passando deserto, estou aqui numa situação difícil. Mas se a gente parar e prestar atenção no texto, quem é que leva Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Então, peraí, mas o próprio Deus leva os seus filhos para o deserto? Para e pensa quando o povo é liberto do Egito e vem para o deserto. Olha os feitos, olha os acontecimentos. Por que acontecia tanta coisa? Porque eu não tinha ruído de lugar nenhum. O Deus mandava uma coluna para me direcionar, porque eu não tinha GPS. O Deus mandava comida, porque eu nunca vi ninguém plantar nada no deserto e crescer. Então eu dependia totalmente do céu, eu dependia totalmente daquilo que Deus ia me mandar. Então às vezes nós olhamos e dizemos assim, Deus me levou no deserto. Queridos, se é um lugar onde a gente deveria querer ir, é para o deserto, porque existe muita manifestação de Deus, existe muita presença de Deus no deserto. Mas e o conforto me deixa ir para aquele lugar? No deserto tem sol, no deserto eu preciso sofrer um pouco mais do que os demais. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quantas e quantas das vezes nós estamos olhando para um evangelho que a única pessoa que ele satisfaz é eu. Então quando eu tenho um bom carro, tá? Eu vou dizer, Deus me abençoou. Quando eu tenho uma boa conta bancária, eu vou dizer, Deus me abençoou. Quando eu tenho, sei lá, uma família de dar inveja, sei lá, tudo que você pode imaginar de bom aí, foi Deus que me abençoou. Mas se um dia faltar a comida, foi o Satanás, foi o capeta. Ué, mas no deserto faltou a comida, e foi o diabo que fez isso? Não. Quem leva Jesus para o deserto é o próprio Espírito. Então, nem todo deserto que a gente está, é o diabo que nos colocou. Porque no deserto você cresce, você deixa de ser imaturo, você deixa de ser menino.
E você olha para a ótica do reino de Deus e você vai dizer: não importa, eu não consigo ver nada. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não consigo ver nada. Mas quando eu olho para cima, eu te vejo e isso me basta. Nós não precisamos mais querer, mas eu preciso ser massageado. Eu preciso que Deus me abençoe para que eu consiga dizer que Ele é comigo. Quem tem mais de um filho aqui vai saber. O filho que você precisa dar mais presente, o que ele é? Ele é mimado. Então, se Deus precisa ficar te dando coisas, você precisa crescer. Porque o Evangelho não tem a ver com coisas. O Evangelho não tem a ver com tanto de coisa que você tem. Mas é o quanto dele você carrega. E isso é que vai fazer toda a diferença. Não importa onde eu estou. E o diabo, ele é astúcio. Qual é a primeira coisa que ele chega em Jesus? Ele vai dizer: você está 40 dias sem comer, você tem fome, manda essa pedra se transformar em pão. O que Jesus vai dizer para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A primeira coisa que o diabo vai te tentar, sabe o que é? Pare de olhar para o seu propósito e se preocupe com você. Se você olhar para você, olha aqui, e isso é muito complicado, irmão. Imagina você numa situação de 40 dias de jejum, você lá ralando no meio do deserto, e de repente existe a oportunidade de comer pão. Será que você tem discernimento suficiente para saber se é de Deus ou é do diabo? Não foi Deus que mandou o pão, era o diabo que estava fazendo a oferta para ele. A primeira coisa que o diabo chega para ele e diz assim: se você é o filho de Deus, faça isso. Sabe o que muitas pessoas estão nos questionando? Você é filho de Deus de verdade? Você está passando por tudo isso, você é filho de Deus. O próprio Deus ficou 40 dias no deserto. O próprio Deus ficou lá. A ótica humana era: o diabo olhava para ele e dizia: ele passa fome. O Jesus que eu creio olhava para o que o diabo dizia e falava: eu estou em consagração. Porque tudo vai depender de como eu olho. O diabo olhava para ele e dizia: tu tem fome. E ele dizia: ah, meu amigo, você não está entendendo quem está me alimentando. Ah, minha comida vem lá de cima, rapaz. É 40 dias, não é 40 dias de fome, mas é 40 dias perto do meu Deus. E isso muda todo o cenário. Cristo tinha muito bem claro quem ele era no reino de Deus. E aí que está a grande sacada. Muitos de nós queremos o reconhecimento, queremos ser reconhecidos por coisas, queremos ter status. Uma vez eu saí de uma igreja, porque um pastor chegou para mim e disse assim: você vai fazer o que eu estou mandando? Eu disse para ele assim: mas isso não é bíblico, pastor. Ele disse assim: mas você vai fazer. Eu falei: eu não posso fazer. Então, se eu tiver que fazer, eu vou sair daqui. Ele falou assim: mas você tem um cargo, e eu vou te dar outro. E eu disse para ele: então agora o senhor tem 3, porque o senhor tem o seu, tem o que eu tinha, e fique com o que o senhor me dá ainda. Por quê? Porque hoje nós precisamos massagear o nosso ego, e eu sou alguma coisa. Eu preciso provar para o outro que eu sou alguma coisa. Eu preciso provar para as pessoas qual que é o nível que a sociedade tem me imposto para que eu prove que eu sou abençoado. Andar com carro zero? Andar com uma boa roupa? Andar com pessoas influentes? O reino do céu está olhando diferente, irmão. Quando Pedro chega lá para eles, quando Pedro chega na fundação da igreja, quem chega cheio do dinheiro lá, como que era feito? Cheguei aqui, Pedrão, estou cheio do cascaio, tem umas par de terreno, tem umas par de jumento, tem umas par de vaca. Pedrão falava o quê? Venda tudo e divida conforme a necessidade de todos. Mas o meu dinheiro não tem valor aqui? Não. Um jovem rico chega perto de Jesus e diz assim: eu cumpro todos os teus mandamentos. Aí Jesus fala para ele assim: mas o teu coração não é curado, você é preso a dinheiro. Então entrega tudo que você tem e vá. Ele falou assim: aí não dá. Eu consigo fazer tudo, mas negar isso para mim não dá. Porque eu preciso ser reconhecido por aquilo que eu tenho no bolso. Já ouviu uma frase dizendo assim: o homem vale o que ele tem no bolso? O reino de Deus não olha para você assim.
Ele está pouco se importando se você tem dinheiro. Ele está pouco se importando se a conta bancária sua está cheia. Até porque quando nós vemos aqui para a igreja, não passa aqui no telão quanto nós temos na conta bancária. Aquele irmão tem mais, e ele é mais abençoado. Não. Não tem nada a ver com isso. O reino dos céus, ele é muito diferente disso, dessa ótica humana. Quando Samuel vai ungir a Davi, o que ele olha? Jessé traz todos os filhos, traz o bonitão, traz o bombado, traz aquele mais forte, aquele da academia, e ele falou, não é nenhum desses. Aí traz Davi, magrelo, raquítico, todo, pastor de ovelha, estava lá, ele falou, é esse aí, mas esse aí, o mais fuleirinho de todos, é esse aí. Porque não atentarás o Senhor teu Deus para a aparência ou para a estatura, porque isso tenho rejeitado, porque Deus não olha como o homem que vê a sua aparência, mas Ele olha o teu coração. E como Ele olha o coração? Qual foi a única oferta que Jesus teve muito claro em deixar como nossa referência? Da viúva pobre. Quanto foi que ela deu? 2 moedinhas, mas não teve gente que deu mais do que ela? O problema não está no quanto eu entrego, mas está no quanto do meu coração ao entregar. Essa é a total diferença. E hoje nós estamos lidando muito com essa questão de, eu preciso preencher a minha necessidade, e se sobrar alguma coisa, eu vou olhar para o reino dos céus. E Jesus nessa mesma passagem vai dizer, todos colocaram aqui daquilo que lhes sobrava. Então muitos fizeram isso, mas nenhum deles me chamou a atenção. Quem me chamou a atenção foi essa senhora, que colocou todo o sustento dela aqui nesse lugar. Essa senhora chamou a minha atenção, porque Jesus sabia que aquilo era tudo que ela estava entregando. Então nós precisamos parar de acreditar num evangelho, onde as pessoas estão pregando aí. Esses dias eu vi uma menina, eu prefiro nem falar o nome dela, mas é toda famosinha aí, chegando numa igreja, as pessoas chegando e abraçando e tal, não sei o quê. Ei, irmão, quem deu esse título para essas pessoas? Quem é que foi que consagrou esse povo? Quem é que foi que colocou essa nomenclatura nos filhos de Deus? E aí Jesus está lá dentro, lá esperando o povo para orar, e ele lá, e ninguém está lá, porque as pessoas estão lá fora, prestigiando a celebridade. E Jesus está querendo mudar isso dentro de nós hoje. Parar com que a gente olhe com esse olhar, daquilo que o mundo tem nos dado, e olhar para o reino de Deus de verdade. Um reino aonde eu preciso entender que quanto mais eu sumo, mais ele aparece. Eu falei com uma pessoa hoje, ela estava me perguntando sobre honra e amor. Eu disse assim para ela, eu não vou falar quem é, mas eu disse assim para a pessoa, honra e amor tem 2 princípios. Amar o teu irmão é uma ordem. Jesus não diz assim, se você puder, ame o teu irmão. É uma ordem, é um princípio, é um mandamento. Ame o teu irmão, mas honra é diferente. Ela falou, como assim honra? Eu falei, honra, eu só honro quem eu quero. Eu tenho que amar todo mundo, mas honrar eu honro quem eu quero. Ela falou, como assim? Eu falei assim, eu te garanto que você é uma pessoa muito mais honrada do que muitas pessoas que eu conheço. Ela falou, uau, eu não tinha visto por esse lado. E porque não tem a ver com o quanto eu tenho, não tem a ver com a posição que eu carrego, mas tem a ver com quanto de Deus eu levo comigo. Alguém quer arrumar uma treta aqui com o irmão da intercessão? Por quê? Alguém chama o Fábio de gordo, a não ser eu? Só eu tenho coragem. Só eu chamo ele de potão. Ninguém tem coragem. Entendeu? Só eu faço. Por quê? Porque eu não quero arrumar uma briga com o irmão que ora, irmão. É simples. E nós precisamos olhar para o nosso irmão e parar de se relacionar, às vezes, por aquilo que ele pode nos oferecer. Isso é muito feio. Olhar para que só a minha necessidade seja preenchida, não tem a ver com o reino dos céus. Porque o Pai Nosso vai dizer muito bem claro, não é? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus inimigos.
O que ele está querendo dizer com isso? Faça comigo aquilo que eu tenho feito com meu irmão. E eu tenho plantado o quê para querer receber o quê? Porque o reino dos céus, ele é totalmente voltado àquilo que eu faço, não àquilo que eu peço. Pedir, eu posso pedir à vontade, mas olha o que eu tenho feito, e olha o que Deus tem feito comigo. O reino de Deus é 100% voltado à reciprocidade, e não é porque Deus vai fazer alguma coisa para você, é que Ele entregou na sua mão, e diz assim, se você quiser sentar à mesa, é você que tem que ter fome, porque a comida não vai até você. Então ou você tem fome, ou você passa fome. Esse é o reino dos céus. Nós precisamos entender que quando o diabo chega, ele não mudou a estratégia dele. O diabo, ele não é uma pessoa criativa. Você pode ver que as estratégias dele é a mesma desde a antiguidade até agora. No que o diabo está tentando Jesus? Exatamente em suprir a sua necessidade, esquecer a necessidade do outro. Olha aqui, ó, você está vendo? Quem ficou 40 dias sem comer foi você. É você que tem que comer o pão. E Jesus pensando assim, olha, bobinho esse menino, né? O meu propósito é muito maior do que matar a minha fome. O meu propósito é muito maior do que preencher a minha necessidade. O que me alimenta? Fazer a vontade do meu Pai. Então, quanto mais Jesus fazia a vontade do Pai, mais alimentado ele estava. Porque são 40 dias sem comer, mas você imagina o nível de intimidade que aconteceu com Jesus? O próprio Espírito carregou ele, levou ele para um lugar, fez com que ele fosse até aquele lugar, fez com que ele passasse dias naquele lugar. Então ele estava totalmente vivendo o que Nicodemos falou, aquele que é nascido de novo, ele é levado pelo Espírito, o Espírito leva para lá, leva para cá, faz o que quer com ele. Jesus estava vivendo exatamente isso. Mas hoje nós precisamos tomar muito cuidado. Esses dias eu li uma frase que me chocou. Muitas igrejas brasileiras têm que tomar um cuidado terrível. Por quê? Porque se o Espírito Santo sair da igreja, pode ser que elas não percebam. Olha o perigo. Se tirar o Espírito Santo da igreja, pode ser que a própria igreja não perceba, porque ela está envolvida no louvor, ela está envolvida numa boa palestra, ela está envolvida com muitas coisas, mas o que vai fazer você negar aquilo que o diabo está te entregando é a intimidade. Se eu não tenho intimidade, o diabo vai me oferecer. Olha como é diferente hoje. O diabo ele usa a mesma estratégia, nada muda, nada muda. Às vezes ele só muda um negocinho aqui para você achar diferente. Então o que ele oferece para Jesus? Qual que é a tua necessidade agora, Jesus? Tua necessidade é fome. Então eu vou te dar a oportunidade de você comer pão. E Jesus fala, eu não quero. Imagine você passando por uma situação, com seu cartão de crédito atrasado 40 dias, a sua conta de água atrasada 40 dias, sua conta de luz atrasada 40 dias, faz 40 dias que você não consegue fazer compra na sua casa, faz 40 dias que você não tem dinheiro para abastecer o seu carro, e aí chega alguém e te oferece um dinheiro, e você nem se preocupa com a origem desse dinheiro. O diabo não tem estratégia nova, a estratégia dele é a mesma. Entende? Esses dias uma pessoa me ligou, de um partido político, e me disse assim, eu tenho acesso à liberação do BNDES. BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Nacional. E é muito difícil você conseguir essa liberação, é muito complicado. Você tem que estar muito redondo, certidão negativa da empresa, tudo redondo, um negócio muito bem certinho para você conseguir. E eu falei para ele assim, que eu estava trabalhando com empréstimo, algumas coisas, e eu falei para ele, cara, mas isso é muito difícil. Ele falou, difícil? Se você não tiver a pessoa certa. Eu falei, mas como assim? Ele falou, se você falar comigo, a única coisa que eu preciso é o CNPJ da empresa e uma conta bancária vinculada com o CNPJ da empresa. E eu disse, como é que funciona isso? Estou entendendo. Ele falou, você me entrega isso, me fala quanto você quer, desde 1 milhão a 32 milhões, e o dinheiro vai para a sua conta. Eu falei, simples assim? Ele falou,
Você só precisa devolver 50% para Brasília. 32 milhões vale a sua salvação? Quando você está devendo, quando você está todo enrolado, quando você está numa situação financeira difícil, e a proposta chega assim para você, você fala, meu Deus do céu. Aí quando você pesa a cruz, quando você pesa a sua salvação, não vale a pena. Mas você viveria o resto da sua vida aqui, você, sua família, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, dependendo se forem bons investidores, dá para manter umas 10 gerações. O diabo não mudou a estratégia dele, o diabo anda fazendo da mesma forma. Vai de nós entender aquilo que o céu está liberando sobre nós. Se não vier de Deus, eu não quero. E levantou-se e mostrou num momento todos os reinos do mundo e disse-lhe ao diabo, dar-te-ei toda autoridade e glória nesses reinos, porque ele foi me entregue, obrigado pastor, me foi me entregue, e a quem eu quiser eu dou. Nós conhecemos muitas pessoas hoje que estão buscando poder, nós conhecemos muitas pessoas hoje que estão buscando a autopromoção, nós conseguimos ver isso? Quando a gente vai para a rede social, é fácil ver isso? Pessoas que querem ser famosas, acho que a internet hoje deslanchou isso, né? Antigamente, para uma pessoa ser famosa, ela tinha que fazer novela, tinha que fazer filme. Hoje não, hoje ela tem que fazer gracinha. Ela faz gracinha, ela fica famosa, né? E tem cada coisa que não dá, irmão, não dá. Nós não conseguimos entender como que aquele negócio fica famoso, dá raiva. Caneta azul, irmão. Não dá, irmão, não dá. Aí chega o outro, fica famoso porque ele é o luva de pedreiro. Ô, meu irmão, tem tanto pedreiro ralando aí, não fica famoso. Aí o cara, só porque ele é o luva, ele fica famoso. Mas o que é isso? É a popularidade que nós estamos entregando a essas pessoas. Nós estamos entregando uma popularidade para pessoas que elas não merecem, de fato. Eu ouvi uma menina esses dias falando assim, ó, eu parei de postar Bíblia no meu Instagram. Por que você fez isso? Ela falou, porque não dá engajamento. Eu pego trechos de falas e coloco, e isso bomba, mas eu não coloco uma pregação mais no meu Instagram. Qual que é o intuito dessa pessoa? Propagar o evangelho ou se autopromover? Se autopromover. Nós não estamos mais preocupados em propagar o reino, mas em propagar a pessoa que está falando do reino. E isso é totalmente errado. Nós estamos trazendo um peso de glória para dentro de nós aqui, que isso só massageia uma pessoa. Você vai sair daqui, Deus te usou, algo aconteceu, e você sai daqui e fala, você viu? Deus usou e exatamente, Deus te usou. E a primeira coisa para Ele te usar, Ele usou de misericórdia. Porque se Ele olhar para o seu pecado, Ele não te usa. Se Ele olhar para o meu pecado, Ele não me usa. Se Ele olhar de fato para quem eu sou aqui dentro, Ele não faz nada. Então essa autopromoção, ela precisa acabar. O reino de Deus só existe um trono, está ocupado, nunca ficou desocupado. E nós estamos querendo criar cadeiras cativas dentro de um cristianismo que não cabe. E às vezes eu falo para as pessoas lá no PG, eu falo assim, olha, e sabe às vezes quem faz isso? Nós mesmos. Esses dias eu fiz a seguinte pergunta, se um dia o seu pastor pedir um refrigerante para você, e tiver um Dolly aberto e uma Coca-Cola fechado, o que você leva? Dependendo o Fábio vai levar água. O Fábio vai levar água, conheço ele. Mas você tem que levar o que está aberto, irmão. Aí eu vou abrir a Coca-Cola, porque é o homem de Deus, e os seus irmãos não é? Os outros irmãos não é? Então nós criamos tronos dentro da igreja, criamos tronos, e é nós mesmos que fazemos isso. Não, o meu líder não pode pisar no chão não, ele tem que pisar aqui nas minhas costas, aqui ó. Ele precisa que eu deite no chão para ele passar por cima de mim aqui. E Jesus com o pé sujo de barro pregando o evangelho. E nós queremos tirar esse princípio das pessoas, de serem normais, de serem homens e mulheres de Deus, e deixarem esses tronos de lado.
Esses tronos têm contaminado a igreja de uma forma tão precária, que hoje chegou numa igreja, esse dia tinha um trono lá, irmão. Tinha um trono na igreja, irmão. Tinha 2, eu não entendi essa, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fica revezando. A hora que um cansa, o outro levanta e fala, agora é sua vez. Ou eles estão brincando naquela brincadeira de ficar correndo na cadeira lá. Está de sacanagem, irmão. Está de brincadeira. Nós precisamos botar um trono aqui. Aí, graças a Deus que aqui não cabe trono. Se colocar trono, não cabe o ministério de louvor. Então eu quero que o ministério aumente para não caber trono, nem cadeira, nem banquinho, nem nada. Não pode caber. Você está entendendo o que é? O poder está entrando dentro de nós. Quem é você depois que Deus te usou? Quem é você depois que Deus curou através da sua vida? Quem é você depois que o Senhor te deu uma palavra e falou e aquilo mudou uma vida? Não pode mudar, tem que ser a mesma pessoa. Porque Jesus continua com a mesma essência. E nós queremos o poder, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos, não, eu sou o top da galáxia. E não é assim que funciona. O reino de Deus não tem a ver com aquilo que você tem, mas o quanto você deixa para ter o que você tem. Eu preciso abrir mão. Não tem a ver com o tanto de coisas que eu tenho, mas tem a ver o quanto eu estou disposto a abrir mão. O quanto eu estou disposto a abrir mão. O jovem, quando ele chega para Jesus, ele diz assim, eu tenho tudo isso. E Jesus falou assim, você tem 99% daquilo que o reino precisa, mas você precisa abrir mão daquilo que você tem. Ele falou, isso eu não estou disposto. Então, filho, seu Deus não sou eu sou Jesus, seu Deus é Mamon, é um outro Deus. Você ama o recurso, infelizmente você vai ter que ficar com ele. O poder nós só podemos entregar a Deus. A fama é muito claro para o cristão, que eu diminua para que ele cresça. Reconhecimento de um filho de Deus é fazê-lo conhecido, é fazer Deus conhecido. A Bíblia, o reino de Deus, ele é tão claro com algumas coisas, que nós só precisamos entender. Nem tudo que Deus quer falar está na Bíblia, mas tem muita coisa bíblica. Alguém aqui já viu o seu próprio rosto? O seu próprio rosto de verdade? Não. Você nunca viu o seu rosto. Você vê o reflexo dele. Você vê aquilo que um espelho te permite ver. Mas o seu próprio rosto você nunca viu e nunca vai ver na vida. Sabe por quê? Você não foi criado para olhar para você. Você foi criado para olhar para o outro. Eu estou olhando aqui vários rostos aqui, muitas vezes, o pastor já olhei umas 500, o do Fábio várias vezes. Mas o seu próprio rosto você não foi criado para ver. Isso me remete à minha criação. Eu não fui criado para olhar para as minhas próprias necessidades. Eu não fui criado para olhar para aquilo que me satisfaz. Mas eu fui criado para olhar para o outro. Olhar para o meu irmão, abrir mão do poder em nome do amor, abrir mão daquilo que massageia o meu ego, para que o meu irmão seja abençoado. E isso custa, irmão, isso não é barato, isso é caro, porque a palavra também está dizendo que não é para você dar o que sobra, é para você dar o que custa, e se custa, custa. Como que é para a gente chegar simplesmente e ter só 2 litros de leite em casa e a gente chegar lá e ofertar 1? É muito fácil quando a gente tem uma caixa com 12. É confiar em Deus. Eu acho que a pessoa que mais me ensina a ser generosa é minha mãe. A minha mãe, ela tem uma generosidade que eu não consigo entender o que aquela mulher vive, de verdade. A minha mãe não tem nada, e o nada que ela tem, ela te dá metade. Ela é muito generosa. Ela fica sabendo que aconteceu alguma coisa, ela vai lá, ela chega, ela faz. E eu falo, cara, todas as vezes eu olho para minha mãe. A minha mãe faz muito tempo que ela não consegue ir para a igreja, né? O pecado dela não é pecado não, deixa quieto. Eu ia falar do chapeludo, mas não vou falar não. E eu consigo enxergar Deus nas ações dela. A minha mãe vive coisas que eu falo, cara, isso é incrível. Uma vez a minha irmã estava doente,
A minha irmã ficou um bom tempo internada, minha irmã ficou 6 meses internada, e um belo de um dia minha mãe falou: filha, eu preciso que você pegue as contas lá de casa, porque eu vi a conta quando eu saí, mas quando eu voltei a conta não estava mais lá. E eu falei assim: poxa mãe, vou puxar, e acabei esquecendo, não puxei água, não puxei luz, na Eletropaulo, em nada. E aí, passaram-se os dias, minha irmã teve problemas, isso, aquilo, outro, ela falou: filho, as contas. E eu falei: mãe, vou fazer isso amanhã cedo, sem falta, eu faço. E aí quando chegou no outro dia, ela me liga, ela fala assim: filho, não precisa mais, eu achei as contas. Eu falei: onde é que estava, mãe? Ela falou: filho, eu não sei. Eu sei que quando eu abri a caixinha, tinha um envelope, e estava lá todas as contas, com recibo de lotérica, todas pagas. Eu não sei quem foi que fez isso, mas alguém pegou todas as minhas contas e pagou. E ela não sabe até hoje quem foi essa pessoa. Então a generosidade, por mais que você ache que você está fazendo, alguém vai fazer algo por você, porque o reino de Deus é recíproco. Amém? Vamos lá, essa parte aqui é dura demais. Como o diabo é malandro, perigoso. Então, o levou a Jerusalém e colocou sobre um pináculo no templo e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem a seu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. O maior perigo que tem acontecido hoje é que ele vem munido da Bíblia. O que o diabo usou aqui? Olha que perigoso. O diabo chega em você e usa a Bíblia. Está escrito, irmão. Ó. E aí, eu vou olhar e dizer assim: mas você viu a Bíblia? Você viu aqui o trecho que ele usou? Isso é um grande problema hoje, porque nós estamos usando trechos da Bíblia em nosso favor. E esses trechos precisam ser muito bem interpretados. Alguém já viu em algum carro escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece? Se a pessoa soubesse o que diz aquilo, ela tirava do carro dela. Sabe o que quer dizer aquele texto? Estou pronto para passar fome, estou pronto para comer bem, estou pronto para passar frio, estou pronto para passar o que for, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso que o texto quer dizer. Aí nós pegamos um pequeno trecho daquele texto e dizemos assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. É a palavra que está dizendo. Vamos ler o texto inteiro? O pastor falou de Mateus capítulo 6, o versículo 33 vai dizer o quê? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. O que são essas coisas? Comida e roupa. Está prometendo carro? Está prometendo mansão? Está prometendo luxo? Não, está dizendo que você vai ter roupa e que você vai ter alimento. Todo mundo almoçou hoje? Vejo todo mundo vestido aqui, a promessa está se cumprindo. Precisamos parar de olhar para um reino de Deus, aonde ele é movido por mim. É eu que estou dizendo, porque se eu buscar o reino de Deus e todas as coisas vão me ser acrescentadas, eu preciso dessas outras coisas. Não, queridos. Salmo 23, versículo 1 vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vamos interpretar isso de forma correta? Deus vai me dar tudo o que eu quero? Não. Se eu tiver Deus, de nada eu vou ter falta. Essa é a interpretação do texto. Se eu tiver Deus, nada que eu vou olhar vai me contaminar, porque eu tenho Deus. E se eu tenho Deus, eu não me importo com o que as pessoas estão passando do meu lado. Eu vou abrir lá o meu Instagram, vou olhar, vou passar, e pouco me importa, enquanto alguém está comendo um parmegiana bonito, e eu estou comendo um ovo, porque eu vou parar de olhar por aquilo que eu não tenho, mas vou glorificar pelo que eu tenho. Essa é a visão de Deus. Nós olhamos um reino de Deus totalmente movido pelas nossas emoções. E o reino de Deus, ele não pode ser movido por mim e por você, porque a partir do momento que o meu sentimento entra aqui, eu contamino o sagrado,
eu contamino a palavra, e eu não tenho esse direito de fazer. Nós precisamos entender de uma forma muito clara, o Espírito levou Jesus ao deserto, mas quem levou Jesus para o topo foi o diabo. Foi o diabo que levou Jesus para o topo. E aí nós chegamos lá no topo e dizemos assim: você está vendo como eu estou abençoado? Você está vendo o meu carrão? Você está vendo a minha prosperidade? Você está vendo que eu não tenho falta de nada? Quem te entregou? Porque o diabo tem usado o recurso hoje para desviar os seus filhos do propósito. O diabo tem usado essas ferramentas para fazer com que o nosso caminhar seja mais bonito. Sabe por que você não ouve mais falar de inferno? Porque o diabo não quer que você tenha medo do inferno. Sabe o que ele fez? Ele não fala mais do inferno. Ele só deixou o caminho para lá mais colorido. Ele faz com que o caminho daqui para lá seja mais bonito. O amor venceu tudo. E passa um homem com outro homem lá. O amor venceu tudo. E passa uma mulher com outra mulher. Ô irmão, o que você está falando? Não pode? Lógico que eu posso, é Bíblia. Lógico que eu posso. O amor venceu tudo, mas o amor de quem? Foi você que morreu na cruz? Foi? Não. Então não deturpe o amor daquele que é a essência verdadeira. Eu não posso contaminar o sagrado. Eu quero viver com outro homem? Viva, mas vá ciente, que os dois vai virar churrasco. Vai queimar. Ah, mas Deus é amor. Mas a churrasqueira está acesa. Que aí vai, irmão. Eu morrer abraçado com o negão lá, churrasco comendo. Não dá, irmão. Não dá. E aí eu quero fazer o reino de Deus ficar todo bonitão para mim. Porque o reino de Deus tem que ser do jeito que eu quero, E qual foi o pedaço seu que foi entregue na cruz? Qual foi a sua parte que foi entregue na cruz? Jesus ligou para você no dia e disse assim: olha, está doído aqui, você pode me ajudar a carregar um pouco, pelo menos a cruz? Você pode vir aqui, pelo menos com um carrinho de mão aqui, um jumento, para me ajudar a puxar? Não! Então nós precisamos parar de baratear a cruz. A cruz tem valor impagável. A cruz tem um valor inestimável. Sabe por que a cruz é poderosa? Porque preço não paga. Então eu não tenho como chegar e dar valor no serviço do outro. Não é assim que funciona? Chego lá e vou falar para o Fábio lá: Fábio, o seu serviço lá não vale isso. Eu não sei, eu não faço o trabalho dele. Quem faz o trabalho dele é ele. Não vou chegar lá e falar: ô pastor, seu serviço não vale isso. Eu não tenho esse direito porque eu não estou na pele do outro. Aquilo que o outro sofre, só ele e Deus sabe. Então nós precisamos entender de uma forma muito clara. O Evangelho não tem a ver com o tanto de coisas que eu adquiro. O Evangelho não tem a ver com a quantidade de coisas que eu posso mostrar. O quanto de coisas preciosas eu carrego. Tem a ver com o tanto de Deus que eu carrego. Tem a ver com o tanto da presença que eu carrego. Você pode olhar para a vida de várias pessoas aí, você vai ver pessoas que entenderam. Quando eu olho para a vida do pastor Anderson Silva, muitas pessoas às vezes acham que ele é um cara que causa escândalo, mas ele faz algumas coisas que é fora da curva. Um cara que estava acostumado a faturar 150, 200 mil reais por mês pregando o Evangelho, ele abriu mão de tudo. Deus falou com ele, ele abriu mão de tudo. Do que nós estamos dispostos a abrir mão pelo reino de Deus? Jesus negou o preenchimento das suas necessidades para que o projeto de Deus não falhasse. Até o último momento, o diabo todo feliz: vou matar ele, vai acabar, vou tirar a vida dele, todo feliz da vida. E Jesus indo para o propósito. Porque a ótica do diabo era terrena, mas o reino dos céus estava olhando de uma forma diferente. Paulo vai dizer o quê? Morrer para mim é Cristo e viver é lucro. Ele entendeu. Paulo, o maior pregador do Evangelho, o maior teólogo, filósofo que já existiu na face da terra, quando morreu não tinha uma blusa para pôr, irmão. Não tinha uma blusa. Ele fala o quê? Me tragam os escritos e me tragam uma capa. Eu tenho frio, estou sem blusa. Enquanto nós estamos vendo
homens e mulheres sentando em tronos, que não tem no reino de Deus, e aí de repente eu quero que Deus haja, que Deus faça, e Deus está querendo nos mostrar que a igreja só vai entender que o deserto é um lugar bom quando ela for guiada pelo Espírito. Ela vai entender que o deserto não é um lugar que ela queira ir, porque é doído, mas é um lugar que ela deveria querer ir. Porque se tem um lugar onde a gente vê Deus, é nesse lugar. Eu confesso que eu tenho morado nesse texto esses dias, e quando a gente mora num texto, vocês já moraram num texto? Sabe como é que é morar num texto? Você pega esse texto, você fica meditando nele por vários e vários dias. Vários e vários dias. Eu falei, cara, como é perigoso querer tudo que o diabo está colocando aí fora. A essência mais poderosa que se pode ter no cristianismo é ter o discernimento para saber se é Deus ou não. Nós queremos fartura, né? Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu olho lá para o armário de casa lá e comecei a ver o fundo dele, aquilo nos desespera. Mas o maná não servia para outro dia, era só para o mesmo dia. Caía todo dia, não é? Aí eu ainda vi uma brincadeira assim, um cara disse assim: se a Bíblia fosse escrita por uma tiazinha hoje, como seria? Ele ia dizer assim, ó, se a Bíblia fosse escrita, né? Ela ia pegar um pouco do maná, ia colocar na tapaué e ia dizer assim, vou guardar para amanhã. E chegar no outro dia, está tudo estragado. Porque a provisão de Deus é todos os dias. Nós precisamos viver isso. Estamos vivendo num tempo onde nós temos recurso para ir lá fazer uma compra no nosso supermercado, deixar a nossa casa abastecida, mas a sua vida espiritual, ela precisa ser alimentada diariamente. Vida com Deus é igual banho, irmão. Tomou hoje, vai tomar amanhã, vai tomar na terça, vai tomar na quarta, porque o dia que ficar sem tomar, o cheiro vai subir. Não tem para onde correr. Nós precisamos deixar essa massagem do nosso ego de lado e olhar para um cristianismo aonde nós estamos aqui para dar sentido na palavra, mas nós estamos aqui para cumprir aquilo que foi dito. E é só isso. Eu não preciso mais ficar olhando para a minha necessidade, porque quanto mais eu olho para mim, mais distante do Evangelho eu estou. Isso não é fácil, irmão. Isso não é fácil. Imagina para aquele jovem quando Jesus disse para ele assim, eu acredito plenamente, que quando aquele jovem dissesse assim, eu estou disposto a entregar tudo, Jesus ia falar para ele, então eu não quero. Eu só queria saber se você estava disposto, assim como Deus fez com Abraão e Isaac. Eu só queria saber se você estava disposto a entregar. Mas como você não está, então eu não posso fazer nada. Aí é com você agora em diante. Quantos de nós estamos dispostos a olhar para a palavra de uma forma diferente e deixar o nosso ego de lado? Deixar com que a nossa necessidade seja a última a ser vista? Quantos de nós estamos querendo essa mudança hoje? Eu quero de fato viver esse cristianismo aonde a minha necessidade, ela não é a primeira. A necessidade do meu Deus, ela é a primeira. A necessidade do meu irmão, ela é a primeira. Fazer o bem ao outro só vai causar bem a nós. Eu vi uma experiência esses dias de um homem que ele, nos Estados Unidos, eu já estou encerrando, ele falou, vou fazer um experimento social. O que ele faz? Ele chegou num fast food, e ele fez o pedido dele, e disse assim, eu vou pagar o pedido da pessoa de trás. E aí quando a pessoa falou assim, mas você vai pagar o pedido da outra pessoa? Sim, eu vou pagar. Mas por quê? Porque eu quero. E ele foi, pagou e foi embora. Tinha um amigo do lado dele. Esse amigo falou, cara, por que você fez isso? Ele falou assim, porque isso não vai fazer bem só para mim, vai fazer para outras pessoas. Quando ele sai de lá, estavam gravando tudo. A pessoa que atendeu falou assim, cara, você viu o que esse cara fez? Ele pagou a conta da outra pessoa, a pessoa nem sabe. A outra pessoa encosta. Quanto deu, moça? Tirou o cartão. Ele falou assim, o rapaz da frente pagou a tua conta. Como assim, moça? Pagou a minha conta? Eu não paguei a conta. Eu vim aqui retirar, eu não paguei a conta. Quando você abençoa uma pessoa, é abençoado quem dá,
Quem recebe, quem vê, todos são impactados por aquilo que você está fazendo. Então não tem a ver com as minhas necessidades, tem a ver com aquilo que o reino tem me orientado a fazer. Eu não sei se você foi impactado da mesma forma que eu, mas a partir de olhar para esse texto com esse olho mais clínico, eu pude ver o quanto às vezes somos egoístas. De fato, eu tive uma experiência uma vez, na nossa primeira 12 horas de oração. Estava eu e a Vanessa lá embaixo. Eu era crente nessa época, eu ficava lá quase às 12 horas, eu era cristão. E aí eu estava lá, chegava uma célula, saía, entrava outra, entrava uma célula, saía. E aí meio-dia chegou um cara lá e disse assim, eu estou com fome. Aí eu fui lá, abri a geladeira da nossa igreja, tinha umas fatinhas de mortadela, um pãozinho. Ele falou, cara, não leva mal o que eu vou te falar não, cara. Eu não aguento mais comer pão. Eu não aguento mais comer essas coisas. Se eu te falar o que eu estou com vontade de comer hoje, eu falei, o que é que você tem? Ele falou assim, eu estou com vontade de comer um arroz, um feijão, e eu não quero nem mistura, eu queria farinha. E aquilo, cara, eu falei, mas como que eu vou sair daqui, cara? Eu estou na oração, irmão. Estou na maior responsa. Estou na oração, cara. Vou deixar a oração para ir atrás de comida para esse cara? Estou na oração, irmão, Deus está vendo. E aí vem aquela lapada gostosa, sabe? Como é que você pode dizer que você serve a Deus, se na única chance que você tem de servir, você quer negar? Você está aqui orando 12 horas, e na hora que uma pessoa chegou e pediu comida para você, você está tão ocupado orando, que você não pode fazer nada por ela. Cara, aquilo bateu. Antes eu tinha ido atrás de salgadinho, tinha ido atrás de um monte de coisa para ele. Aí eu fui na Mutinga, tinha um restaurante aberto, aí eu falei assim, olha, eu preciso de um marmitex. E esse marmitex, você pode colocar o que você quiser de mistura, mas tem que ter arroz, feijão e farinha. O cliente é um pouco exigente. Então precisa ter. E aí eu fui, peguei um refrigerante, já peguei comida para mim, para a Vanessa, que estava lá. E aí quando eu desço com a comida, ele sentou ali no degrauzinho que tinha ali do lado da Jurubim, comeu. Aí eu fui lá, ele tinha comido só metade da marmita. E eu falei assim, cara, você falou que estava com fome, cara. Você só comeu metade da marmita? E ele falou assim, deixa eu te explicar como funciona isso aqui. Metade dessa comida já me alimentou. Daqui para a noite, eu posso encontrar alguém com a mesma necessidade que eu tinha. E se eu achar, eu entrego. Se eu não achar, eu janto ela. E eu falei, cara, mano, o cara não tinha nada, cara. E a única coisa que ele tinha, ele pensou ainda em dividir. Naquele dia, cara, eu tomei um tapa tão bem dado na minha cara. E a gente às vezes acaba fazendo isso. Viemos para cá, passamos na frente de algumas pessoas, e nós escolhemos quem nós queremos ajudar. Escolhemos quem nós queremos abençoar, não é? Mas a Bíblia não nos dá esse poder. A Bíblia diz que nós devemos alimentar e pronto, acabou. E alimentar tem um princípio muito básico, é quem tem fome. Tem fome, tem que comer, acabou. Quando a gente vai entregar a cesta básica, tem pessoas que no final de semana eu passo na porta da casa dela, está lá fumando narguilha e tomando cerveja, me pede cesta básica. E aí? Ela merece ou não merece? É ela e Deus. O que Deus quer trazer nessa noite para nós é um coração que Ele não pense só na massagem do nosso ego. Que Ele não olhe mais só para nós. Que Ele olhe para o cristianismo dizendo, tem pessoas olhando para mim, e eu preciso ser referência para essas pessoas. E com atitudes como essa, eu vou fazer o Evangelho chegar até essas pessoas. Eu vou parar de olhar um pouco para mim. Se Deus tem nos dado essa oportunidade, o que nós podemos fazer para que Cristo seja representado através de uma ação como essa? Talvez aquele dia que você está lá no McDonald's lá, eu passei por uma experiência como essa, cara, foi incrível. Estava eu e a Vanessa num shopping, e a gente estava comendo, e aquele dia eu fiquei muito mal. Sentou uma mulher, ela tinha 3 filhos, ela dividiu um prato de comida com um, e comprou um lanche para dividir com o outro. E quem tem irmão sabe como é que é, né?
Ela foi dividir, o menino estava assim, mãe, mais para cá. Mãe, ó, tá melhor para ele. Não, aqui tem mais carne, mãe, corta de assim. E aquela briga lá e tal. E eu falei, cara, olha isso, Vanessa. E a Vanessa começou a olhar. E aquilo me partiu o coração, cara, de verdade. Porque às vezes um lanche para nós é muito simples, não é? A gente vai lá e come a hora que a gente quer. Mas para aquela pessoa naquele momento era muito especial. Aí a Vanessa foi lá, posso comprar? Eu falei, pode. Ela foi lá, comprou, um para cada um. Mas a gente já esperou para ir embora. Eu falei, não, vamos embora porque eu não quero ficar aqui. E a gente entregou o lanche, e a gente foi por detrás e assim a gente começou a olhar. O sorriso daquela mãe mudou. O sorriso dela foi diferente naquele dia. Quanto custou isso na época? 50, 60 reais. Não tem a ver com o valor. Tem a ver com o que a gente conseguiu gerar naquela família. Ela só tinha aquilo para ela comer. E é duro, nós estamos acostumados a fazer isso com o nosso filho, não é? Quando olhamos para o nosso filho, e se a gente olha e tem a gente e ele, automaticamente você vai ficar sem. Eu vou dar para o meu filho. Mas e quando eu olho para outra pessoa, que ela não é o meu filho, ela não é o meu parente? O quanto eu estou disposto a entregar isso? O quanto eu estou disposto a matar a minha carne pelo outro? Esse é o evangelho do reino de Deus. Esse é o evangelho de verdade. Não tem a ver com o preenchimento do meu ego, a massagem que tem sido feito dentro de mim, mas é o quanto eu estou disposto a deixar isso de lado. Quando eu fico famosinho, quando eu tenho 1000 seguidores, sei lá, como que essas pinóia que eu nem gosto desse negócio, olha, não pergunta quantos eu tenho que eu não sei, mas eu tenho medo disso, porque quando a popularidade entra dentro de nós, opa, eu sou estrelinha gospel aqui da parada. E o reino de Deus não tem cadeira cativa para ninguém, irmão. Só tem uma. Está ocupada. Nunca ficou vazia e nunca vai ficar. Quando os discípulos de Jesus chegam lá e falam para ele assim, a mãe de um deles chega lá, você não podia arrumar uma poltroninha para os meus filhos aí do lado? Aí Jesus olha assim e fala, meu irmão, você não tem noção do preço que é sentar nessa cadeira. Não queira sentar nessa cadeira, porque o preço é alto. Imagina se você tiver que pagar o mesmo custo que Cristo pagou. O quanto nós estamos dispostos a isso. Eu não sei você, mas Jesus, ele foi muito simples. Eu falo isso até escandaliza. Jesus nunca te chamou para ir para o culto, irmão. Ele te chamava para vir para a mesa. Na mesa ele conhecia quem era você. Na mesa ele sabia quem era você, mais perto. Essa é uma noite onde nós vamos cear. Nós vamos cear e o sentimento do qual você vai depositar hoje na ceia vai fazer total diferença. Cristo naquele momento já tinha plena convicção de tudo quanto ele ia passar. De tudo o que ele tinha que sofrer, mas mesmo assim ele não deixou de lado. Ele ceiou com seus discípulos, e o mesmo cálice entregue a Pedro e a João foi entregue a Judas. O mesmo pão que ele partilhou com os demais discípulos, ele partilhou com Judas. Ele não fez acepção de pessoas. Ele sabia tudo o que ele iria passar, mas o que importava para ele era, o que o outro tem feito não vai mexer comigo, mas o que o meu pai me ensinou é o que faz eu seguir. O que o outro tem feito não vai mudar quem eu sou, porque tem pessoas que é mais fácil a gente amar de fato, tem pessoas que é mais simples mesmo de amar, tem uns que dá trabalho, tem uns que é difícil de amar, irmão, tem mesmo. Mas Jesus não te deu essa opção de escolher quem ou não. Ele só disse para você fazer. Então essa é uma noite especial, aonde nós vamos cear agora. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças por vós, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Porque
Semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe do cálice sem discernir o corpo, bebe e come para o juízo de si mesmo. O que a Bíblia está querendo dizer? Que quem está em pecado não toma? Quem for batizado não toma? É isso que o texto está dizendo? Não. A Bíblia está dizendo que o homem deve examinar-se a si mesmo. Examinar a si mesmo é olhar para dentro e dizer assim, e todos nós sabemos o quão mal somos, todos nós sabemos naquilo que precisamos melhorar, todos nós sabemos, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é mudo, ele fala. Então, nós sabemos tudo quanto precisamos mudar, tudo quanto precisa ser transformado dentro de nós. Essa é a noite de você olhar para dentro de você e dizer: Senhor, eu quero ser transformado nisso. Eu quero ser mudado, eu quero ser curado. Eu quero pedir para que o Senhor transforme a minha vida, para que eu não coma e não beba indignamente, para que eu não faça mais do Evangelho algo superficial. Eu quero viver algo profundo com Jesus Cristo. Eu quero ter parte com Cristo. Eu quero tomar essa ceia de reconciliação, de conciliação, de aceitação, seja qual for a sua necessidade. Mas olhe para o Evangelho de uma forma poderosa, do qual Cristo está te dando a oportunidade de sentar à sua mesa e fazer com que você não seja mais conhecido simplesmente como criatura, como criação, mas como filho, como alguém que foi adotado por um pai totalmente amoroso e foi disposto a entregar a sua vida por si mesmo. Amém? Vamos ficar de pé. Ministério de Louvor, por gentileza. Queria chamar o pastor Rafa, se ele pode ajudar nós, a pastora Mica. Servir a ceia, pastor? Pedir para o pastor e a pastora servir a ceia. Olha, ele nunca fez isso, viu? Amém? Quantos daqui essa noite quer fazer dessa palavra uma verdade em suas vidas? Não aceite menos do que a Bíblia está dizendo que você é. Nós vamos orar agora, consagrar os elementos. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses alimentos. Em teu nome nós pedimos, ó Deus, que o pão represente sim o teu corpo e o vinho represente sim o teu sangue. Nós te pedimos, Espírito Santo, que a cada um dos teus filhos, ao tomar a ceia, seja impactado pela mensagem da cruz, por tudo aquilo, ó Deus, que a cruz é para nós, por todo o teu sacrifício, por todo o teu amor derramado em nós. Nós consagramos, Deus, e pedimos que o Senhor transforme vidas nessa noite, transforme vidas, transforme caráter, transforme, Deus, em nome de Jesus, a sensibilidade ao Senhor. E grande seja, Deus, o seu mover em meio à tua igreja, em nome de Jesus. Eles vão passar servindo. Tome a ceia em nome de Jesus.
Glória a Jesus. A terra estremeceu, Sim. a morte ele venceu. O leão ressurgiu, glorificado. Ele está com olhos de fogo e voz de trovão, quebrando muralhas. Sim, Espírito Santo. Santo, santo, santo Jesus. Naquela cruz, ele se entregou por amor. Naquela cruz, ele se entregou por amor. O véu foi rasgado, a terra estremeceu, a morte ele venceu. Em cima da Bíblia. O véu foi rasgado, a terra estremeceu, a morte ele venceu. O leão ressurgiu, glorificado. Ele está com olhos de fogo e voz de trovão, quebrando muralhas com a espada nas mãos. O leão ressurgiu, glorificado. Ele está com olhos de fogo e voz de trovão, quebrando muralhas com a espada nas mãos. Glória a Jesus. Pensaram que ele tinha. Ele ressuscitou. Glória a Jesus. Todos pegaram? Pega o pão aqui. Me ajuda aqui. Amém. A Bíblia diz assim, que quando nós comemos do pão, nós dizemos a Jesus: eu tenho parte contigo. Examinar-se a si mesmo é dizer a Jesus: pode contar comigo. Pode contar comigo porque eu estou disposto. Eu vou tentar matar a minha carne o máximo possível. No que depender de mim, Jesus, conte comigo. Comamos do pão. Em seguida, após ter partilhado o pão, ele tomou o cálice, dizendo que é o cálice da nova aliança. Tomamos todos. Se você
nessa noite, tomou a ceia pela primeira vez, ou se não foi pela primeira vez, mas foi a primeira vez da qual você disse que seria diferente, que você de fato quer se aliançar com Cristo, que você de fato quer ter uma vida transformada. Nós não estamos dizendo que você vai vir para um lugar onde vai ser só alegrias. Nós estamos chamando você para um lugar de salvação, para um lugar onde as suas dificuldades não serão mais passadas sozinhas, mas Deus vai estar com você. Diferente de você assumir essa postura sozinho e dizer assim: eu não preciso de Deus, eu vou fazer tudo só. Se você foi tocado por essa palavra, se você quer ter uma vida diferente com Cristo, a partir de hoje em diante, eu gostaria que todos fechassem os olhos e só você levantasse a sua mão. Eu não vou chamar você aqui à frente, eu quero só orar por você. Eu quero só orar pela sua vida. Se você quer ter uma vida hoje diferente, que em nome de Jesus, levante a sua mão e diga, aponte para o céu e queira ter uma vida transformada. Glória a Jesus. Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por todos os teus filhos que levantaram a mão e se dispuseram, ó Deus, a ter uma vida transformada, uma vida sarada no Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, que a partir de hoje seja diferente, que a partir de hoje, Deus, não seja mais como era antigamente, mas hoje nós carregamos o peso da glória do Espírito Santo, nós vamos carregar o peso de Jesus, e nós queremos sim, Deus, ser curados, transformados, libertos em nome de Jesus. E nós entregamos o nosso coração diante do Senhor. Para que isso aconteça, Espírito Santo, o Senhor precisa entrar dentro de nós. Nós não conseguimos ser pessoas boas por nós mesmos, mas somente motivados pelo Teu Espírito Santo. Somente motivados pela Tua presença, Jesus. Nós queremos, Deus, a partir de hoje, Deus, deixar as nossas necessidades de lado, ser honesto em tudo que fizermos. Em todas as nossas ações nós pedimos que o Senhor esteja junto. Em tudo quanto fizermos nós te pedimos que o Senhor esteja junto conosco. Se algum dia formos motivo de vergonha para o Teu Evangelho, que hoje a nossa vida seja transformada. Nós entendamos, Deus, que a nossa necessidade, ela precisa não existir no Teu reino, porque o Teu reino não tem a ver comigo, mas tem a ver com os princípios que o Senhor deixou. Então nós te pedimos que essa casa, Deus, seja inundada com a Sua presença, seja inundada, Deus, com o fogo do Teu Espírito Santo, que o Rei enche esse lugar, Jesus. Pensaram que ele tinha sido derrotado. Sim, Jesus. Ele ressuscitou. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aquilo que o diabo lançou não foi suficiente para parar o nosso Cristo. Sim. Sim, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive. Sim. Cante, declare isso. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Oh, encha de glória esse lugar, Espírito Santo. Flua, Jesus. Flua, flua, flua. Oh!
Aleluia! Quebrando muralhas, com a espada nas mãos. O leão ressurgiu, glorificado. Ele está com olhos de fogo e voz de trovão, quebrando muralhas, com a espada nas mãos. Pai, como foi orado, como foi pregado, que o Senhor gere esta verdade em nós, que nós não sejamos mais o mesmo, que esta palavra queime no nosso coração, que gera vida, que gera algo do céu em nós, que nós possamos aprender a renunciar, que nós possamos aprender a ser mais parecido contigo. Obrigado por esta palavra, Jesus. Obrigado por esta noite. Que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê mais forte este aplauso, aleluia. Aleluia. Pode se assentar por um minuto. Acende as luzes. Semana passada nós oramos e tivemos a notícia domingo aqui, que a nossa irmã, a Cris, sofreu um AVC, e imediatamente levantamos em oração. Terça-feira eu e a dona Carla estivemos lá orando, liberando palavras de cura, liberando palavras de vida. E ali nós ouvimos o testemunho dela. Ela ficou do meio-dia até aproximadamente às 6 horas da tarde, esperando socorro. Foi quando o irmão, voltando do mercado, conseguiu ouvir os gritos dela e prestou socorro. É verdade, deu AVC no banho, enfim, ela conseguiu se arrastar até a cama. E ali já foi um milagre. Ali foi um milagre. E desde então a igreja orando. Essa semana mais pessoas da igreja estará visitando. E na quinta-feira, se eu não me engano, foi na quinta que você mandou o vídeo, né, pastor Rafa? Na quinta-feira. E ali eu pude falar com o médico disse assim: o lado do cérebro que foi afetado é irreversível. Só tem uma maneira dela voltar à vida normal, se ela entender e forçar ao outro lado do cérebro a funcionar pelo outro lado. E na quinta-feira nós recebemos um vídeo já com o início de um milagre. Ela fazendo fisioterapia e mexendo o esquerdo, né, pastor Rafa? O pé esquerdo, a boca esquerda. A boca esquerda não, né? Só temos uma boca. A boca do lado esquerdo. Nós vivemos de milagre. Eu e a dona Carla estivemos ali orando e orando por toda a UTI. Eu já sei a pessoa certa com quem eu vou visitar, irmão. Tia Carla, a bicha é doidona, já chega lá. E nós cremos no milagre. Continue orando. Nós testemunharemos deste milagre, veremos, isso é ser igreja, em nome de Jesus, amém? Assim sentado mesmo, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, e oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Seu é o reino,
e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. É profético para ver se o Espírito Santo toca. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, uma semana de vitória, que esta palavra queime no seu coração. Você que nos visita, seja bem-vindo, que Deus possa gerar algo no seu coração. Temos cantina, cachorro quente, não saia sem ter comunhão. Ainda dá tempo de dar o nome, Pastor Rafa, Pastora Mica, os nomes, e quinta-feira teremos